Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar algumas operações lógicas e relacionais que o Octave trabalha. E essas operações, a gente já viu até agora algumas operações que são operações aritméticas e mesmo operações simbólicas, e agora a gente vai ver então como que o Octave faz essas operações lógicas e operações relacionais. Essas operações lógicas e relacionais, elas sempre vão retornar, então, um valor verdadeiro ou falso. Os valores verdadeiros, eles sempre vão ser identificados computacionalmente como o número 1 e os valores falsos com o número 0. E a gente vai poder fazer essas operações entre variáveis simples, ou entre vetores, ou entre matrizes. E, num primeiro momento, a gente vai estudar as operações que são as operações relacionais. Operações relacionais são operações em que simplesmente eu vou comparar duas coisas. Então, eu quero saber se uma coisa é menor, maior, igual ou diferente de uma outra coisa. E para isso, eu posso utilizar esses sinais que estão aqui para comparar duas coisas. Então, por exemplo, se eu escrever no Octave 2 menor que 3 e der um Enter, ele vai me dar um valor 0 ou 1. Como essa é uma operação que tem um valor lógico verdadeiro, então o resultado vai ser 1. Agora, se eu escrever que 2 é maior do que 3 e der um Enter lá no Octave, a gente vai ter que esse resultado, obviamente, é falso, então eu vou ter um valor 0. E a gente vai ver, então, agora alguns exemplos rapidamente de como essas operações são implementadas, essas operações relacionais são implementadas no Octave. Temos aqui, então, esse pequeno script que eu quero que vocês criem um no computador de vocês e façam um igual para treinar os comandos. E aí eu criei duas variáveis, as variáveis x e a variável y. O x recebeu um valor 3 e o y recebeu um valor 2. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é testar o que é. Primeiro eu vou executar isso aqui para criar essas duas variáveis. Percebam que essas variáveis estão aqui no meu ambiente de trabalho. E agora eu vou testar o que é x maior que y. Quando eu clico em x maior que y, tem uma resposta que é 1. 1 significa verdadeiro. Isso está me dizendo, então, que 3 é maior do que 2, o que é bem óbvio para a gente. Se eu quisesse testar se x é maior ou igual a y, eu utilizaria esse operador aqui. E testando isso aqui, a gente também vai ter como resposta o 1. Se eu quisesse saber se x é menor do que y, a gente vai ter como resposta 0, porque isso é falso. Se eu quiser saber menor ou igual também. E aí agora, eu também posso testar se duas coisas são iguais. Para testar que duas coisas são iguais, eu uso o sinal igual, igual. Lembra que o igual sozinho no Octave, ele significa recebe. Então, quando eu digo x igual a 3, ou quando eu digo x igual a y, significa no primeiro caso que o x vai receber o número 3, e no segundo caso que o x vai receber o y. Quando eu escrevo x igual a y, eu estou comparando o x com o y num sentido de igualdade mesmo. Então, eu quero saber se o x é igual a y. E nesse caso, a gente tem que é falso. E para eu analisar se dois valores são diferentes, eu utilizo o símbolo til e igual para analisar se eles são diferentes, e nesse caso o x é diferente do y. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, que se menos 2 ao quadrado é igual a 4, menos 2 ao quadrado é igual a 4, a resposta disso aqui dá 0. E 0 significa falso. E por quê? Porque este valor que está aqui é um valor que é negativo, né? Porque a única coisa que está sendo elevada ao quadrado aqui é o 2. Agora, se eu tivesse escrito isso daqui com parênteses, aí a gente tem que a resposta disso aqui é verdadeira, porque o que eu estou elevando agora é todo menos 2. Portanto, esses são os operadores relacionais quando eu quero comparar dois números diferentes. E aí eu gostaria que vocês percebessem que quando a gente tem uma resposta dessas relações aqui, a classe dessa resposta ela é da classe logical.
ou seja, ela não é mais uma classe double, que é aquela classe que representa números quaisquer. Dando continuidade, o mesmo vale se eu estiver trabalhando com matrizes e vetores. E o que vai acontecer é que ele vai fazer essas operações relacionais ou essas comparações elemento a elemento. Então, eu vou criar uma matriz A, que é essa matriz aqui, 1, menos 2 e 3, 2, 3 e menos 4, e uma matriz B, que é igual à matriz, que é parecida com a matriz A, só que ela está invertida. As colunas delas foram invertidas, olha só. Então, a coluna do meio está igual e as duas outras colunas estão invertidas. E aí eu posso fazer as mesmas operações relacionais entre essas matrizes. Então, por exemplo, quando eu coloco A maior do que B, eu quero saber quais elementos da matriz A são maiores que os da matriz B. E é claro que isso só vale para matrizes que têm o mesmo tamanho. Então, percebam que este elemento que está aqui e este elemento que está aqui são maiores e todos os outros são menores. Agora, se eu colocar A menor do que B, a gente vai ter esses elementos que eram 0 vão ser 1 e os outros vão... Opa, o que aconteceu? A menor que B, provavelmente, vamos analisar quem é a matriz A e quem é a matriz B aqui em cima. O problema é que nós temos aqui no meio alguns elementos que são iguais, então ele não é maior nem menor, por isso que sempre está dando falso isso, né? E aí, se eu colocar A igual a B, para comparar quais que são iguais, a gente vai ter somente os elementos aqui do meio. Então, a gente pode usar a mesma sintaxe para comparar matrizes e vetores, que é a sintaxe que a gente usa para comparar números simples. A gente também pode comparar as matrizes com outros números. Então, por exemplo, eu quero encontrar quais são os valores da matriz A que são maiores do que zero. Quando eu executo isso aqui, eu vou ter esse daqui. Isso me indica que o valor que está aqui é maior que zero, o valor que está aqui é maior que zero, o valor que está aqui é maior que zero, e o valor que está aqui é maior que zero. Percebam que, nesse caso, a única coisa que eu tenho é um valor verdadeiro ou falso para as posições. A gente vai ter uma indicação das posições e a gente não vai saber quanto é esse maior do que zero. E aí eu posso saber também quais são os valores da matriz A que são, por exemplo, iguais a zero. E aí a gente não encontrou nenhum valor que é igual a zero. Se eu quiser saber os que são menores do que zero, etc., eu faria a mesma coisa. Então eu posso comparar da mesma forma uma matriz e um número. Uma das coisas que a gente pode fazer com isso aqui é, por exemplo, digamos que eu queira fazer o gráfico da função seno, só que aqueles valores que são negativos, eu quero que eles valham zero, ou eu quero que eles sejam eliminados. Não, eu quero que eles valham zero. Então, eu vou criar um gráfico para a função seno, como a gente fazia antes, que vai de 0,01 até 2π. Esse vai ser o domínio da minha função. E eu vou criar alguns valores y, que eles vão ser o seno de x. E eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, para eu não exagerar muito com isso aqui. E aí o que eu vou fazer agora é plotar essas duas coisas aqui, para a gente ver o que acontece. Eu vou usar o grid on para mostrar uma grade. Na verdade, esse grid on tem que estar em outra linha. Ops. E está aqui o gráfico da função seno. Só que o que eu quero agora é que esses valores aqui, que são valores negativos, eles valham zero. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou pegar a matriz y, eu vou guardar numa variável que eu vou chamar de menor,
os valores da matriz y que são menores do que zero. E aí, inclusive, eu vou mostrar isso aqui na tela. Então, olha só, os primeiros valores vão ser falsos, né, porque vão ser maiores do que zero, e os últimos valores vão ser verdadeiros, que são aqueles que são maiores do que zero. E aí, essa matriz menor aqui é uma matriz de valores lógicos que tem 629 valores. E agora, eu quero que todos os valores y que são menores do que zero sejam transformados em zeros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o y nas posições que eu indiquei por menor, lembra que esse menor aqui é 0 e 1, então onde tem 0 ele não vai fazer nada e onde tem 1 ele vai considerar a posição que eu estou falando, ele vai receber o valor 0. Então, o que eu estou fazendo aqui é, encontrei os valores menores do que zero, as posições, e estou fazendo essas posições receberem o valor 0. Então, olha só como que vai ficar o meu novo y. O meu novo y, no início, ele vai ter exatamente os mesmos valores que eu tinha anteriormente. E no final, ele vai ter tudo formando tudo zero, porque eu fiz que fosse zero. E aí, agora, eu vou dar um plot xy para a gente ver como é que ficou esse gráfico. E aí, esse gráfico ficou desta forma aqui, olha. Onde os valores eram positivos, eu deixei que eles fossem de uma forma normal, e onde os valores eram negativos, eu fiz com que todos fossem zero. Então, tá aí uma das formas que eu posso utilizar para mudar valores de acordo com um determinado critério em um vetor. Dando continuidade, a gente tem as operações lógicas. As operações lógicas são operações que elas vão relacionar através de um conectivo duas operações lógicas, e com isso elas vão dar um resultado de verdadeiro ou falso. Para a gente ter um exemplo disso aí, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma decisão para sair de casa. Então, imaginem que a minha decisão se baseie no seguinte. Se estiver nublado e relampejando, eu levo o meu guarda-chuva. Então, para que eu leve o meu guarda-chuva, que é uma operação verdadeira, duas condições precisam ser satisfeitas. Precisa estar nublado e relampejando. Então, se as duas coisas estiverem acontecendo, ou seja, estiver nublado for uma condição verdadeira e estiver relampejando for uma operação verdadeira, então eu vou levar o meu guarda-chuva. Eu vou montar uma tabela para a gente entender essas operações lógicas. Bom, as operações lógicas, que são aquelas três que foram apresentadas, e, ou e negação, são operações que elas vão relacionar duas variáveis lógicas, e como resultado dessas operações, a gente vai ter uma variável lógica que vai ser verdadeiro ou vai ser falso, ou então 1 ou 0, falando na linguagem computacional. Então, vamos imaginar um exemplo que é este exemplo aqui. Se estiver chovendo e relampejando, eu levo um guarda-chuva. Então, percebam que aqui eu tenho uma sentença que ela é formada por duas expressões lógicas. Estiver chovendo e estar relampejando. Essas duas expressões elas podem receber valores verdadeiro ou falso. E à medida que essas expressões recebem valores verdadeiros ou falsos, eu vou ter uma conclusão para minha... eu vou ter um resultado para minha expressão lógica. Então, vamos lá. Se a primeira expressão que eu chamei de A for verdadeira e a segunda também for verdadeira, eu vou ter vai estar nublado e vai estar relampejando. Neste caso, eu vou levar o meu guarda-chuva,
que é a minha terceira expressão, vai ser uma expressão verdadeira. Agora, se a primeira expressão for falsa, ou seja, não estiver nublado, mas estiver relampejando, então eu não vou levar o meu guarda-chuva. Essa vai ser uma expressão falsa. Depois, se a primeira expressão for verdadeira e a segunda for falsa, ou seja, está nublado, mas não está relampejando, então eu não levo o meu guarda-chuva, é uma expressão falsa. E por último, se as duas forem falsas, não estiver chovendo nem relampejando, então também não levo o meu guarda-chuva. Então, basicamente, esse é um exemplo que ele vai me falar da expressão lógica E, que é uma expressão que, para que ela seja verdadeira, as duas expressões lógicas que estão sendo operadas ali precisam ser verdadeiras. Caso contrário, ela vai ser falsa. Agora, a expressão ou, que no Octave ela é indicada por esta barrinha vertical, para que ela seja verdadeira, basta que uma das duas expressões lógicas que estão sendo comparadas, que estão sendo operadas, seja verdadeira. Então, olha só a frase: se estiver chovendo, se estiver nublado ou relampejando, eu levo o guarda-chuva. Então, aqui a gente tem um operador que é o operador ou. E o operador ou, para que ele seja verdadeiro, basta que uma das expressões seja verdadeira. Então, se tiver verdadeiro e verdadeiro, isso vai ser verdadeiro. Verdadeiro e falso vai ser verdadeiro. Falso e verdadeiro vai ser verdadeiro. E falso vai ser falso. Então, nesse caso aqui, a gente poderia pensar na expressão ou como sendo uma expressão de uma pessoa mais precavida, onde eu vou ter mais chances de levar o meu guarda-chuva, ou mais chances de ter verdade, e a operação E de uma pessoa menos precavida ou mais cética, em que as duas coisas precisam acontecer para que seja verdade. E por último, a gente tem a operação negação. A operação negação, ela é uma operação que simplesmente inverte o valor lógico de uma expressão. Então, se eu tiver uma expressão verdadeira, a negação dela vai ser uma expressão falsa e, do contrário, isso também é válido. Mas vamos ver como que isso se comporta no Octave. Utilizando a operação E, a gente pode comparar duas coisas. Então, por exemplo, vamos comparar, dizer que 2 é maior que 3 e que 4 é maior e 4 é menor do que 5. Eu estou fazendo essa operação lógica e onde eu tenho essa expressão aqui e essa expressão aqui sendo operadas logicamente. A gente pode analisar que essa daqui é uma expressão falsa, que vai ter como resultado o valor zero, e que esta daqui é uma expressão verdadeira. Mas ao fazer a operação E entre essas duas expressões, eu estou dizendo que para isso aqui ser verdadeiro, a primeira e a segunda precisam ser verdadeiras. Nesse caso, a gente tem que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então o resultado disso aqui é falso. Agora, se eu tivesse feito a mesma coisa com a expressão ou, que é com a barra vertical, eu tenho que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, mas para que isso aqui seja verdadeiro, eu tenho que somente uma das expressões tem que ser verdadeira, porque eu tenho 2 maior que 3 ou 4 maior que 5. Então, o resultado disso aqui vai ser verdade, porque uma delas é verdadeira. E aí, o operador de negação é um operador que ele vai simplesmente trocar o sinal de uma expressão. Então, a negação de 2 maior do que 3, a gente sabe que 2 não é maior do que 3, então isso aqui tem resultado falso, ou seja, tem resultado zero. Mas se eu fizer a negação disso aqui, eu vou ter o resultado 1, ou seja, o resultado verdade. Então, essas são alguns comandos que a gente pode utilizar, algumas operações lógicas. Essas operações elas vão servir principalmente para quando a gente for fazer alguns algoritmos mais complicados, mais complicados não, quando a gente for aprender outras estruturas, como por exemplo, a gente vai construir um algoritmo para resolver equações do segundo grau.
Quando a gente vai resolver equações do segundo grau, a gente tem que o delta ele pode ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero, e aí a gente resolve a equação, né? Então a gente vai colocar lá, se o delta for igual a zero, e a gente vai usar esses operadores de relação, então o Octave vai fazer um comando. Se ele for menor que zero, vai fazer outro comando, e assim por diante. E por último, eu gostaria de falar para vocês do comando find. O comando find, ele é um comando de procurar, e ele vai realmente procurar algumas coisas em uma matriz. Ele vai nos dar um resultado lógico, sempre. Então, eu vou criar um vetor A como exemplo, e esse vetor ele vai do -10 até o 10, indo de 1 em 1. Vou até mostrar esse vetor aqui para vocês. Então, está aqui o vetor A. E aí eu posso usar o comando find para encontrar algumas informações nesse vetor. Então eu poderia encontrar, por exemplo, quais são os valores de A que são maiores do que zero. E aí, ao executar esse comando, a gente tem que os valores de A que são maiores do que zero, eles estão nas colunas, ou melhor, nas posições 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, ele vai retornar quais são as posições em que esta condição que está aqui, ela é satisfeita. Outra coisa que eu poderia encontrar, find os valores de A que são iguais a zero. A gente sabe que nesse vetor só tem um número igual a zero, então o resultado dessa operação está na posição 11. E aí, como anteriormente, eu posso utilizar o find para fazer algumas alterações em algum tipo de dado que a gente tem. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um vetor que tem um valor muito grande e eu sei que esse valor muito grande precisa ser excluído. E eu posso utilizar então o comando find para encontrar esse valor e excluir esse valor se for o caso. Então eu vou criar um vetor x que vai ser o vetor que vai de 1 até 100. E o vetor y vai ser igual a, sei lá, x ao quadrado mais 2x. Tem que usar o ponto vezes, né? Menos 14. E aí, digamos que eu queira encontrar nessa matriz y aqui os valores que são maiores do que 200. Então, eu vou dar um find y maior do que 200. E aí ele vai me dar todos esses valores que estão aqui. E aí, digamos que esses valores não sejam interessantes para o meu vetor, ou eu não queira que eles estejam no meu vetor, eu posso fazer o seguinte, que eu vou armazenar isso em uma variável maior que 200, isso é find y maior do que 200, e vou só executar para eu armazenar nesta variável, encontrei a mesma coisa, e agora eu quero que todos esses valores que eu encontrei, eles sejam excluídos. Então, eu vou fazer o seguinte,
o y nessas posições que foram encontrados maior do que 200, eles vão receber a matriz vazia. E eu também vou fazer isso para o x. O x nessas posições que são maiores do que 200, eles vão receber um valor vazio. Com isso, eu mantenho o x e o y do mesmo tamanho. E aí, agora, eu vou plotar o x e o y sem esses valores muito grandes. Enfim, esse foi só um exemplo que eu dei para vocês de como a gente pode utilizar o comando find para achar as posições que satisfazem a uma determinada condição. Mais informações sobre isso vocês podem encontrar no livro ou também nos exercícios que a gente vai ter nas próximas aulas.